Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E Davi da Silva, Bar e Lanches Tabuão. Olá. Juntos, vamos levar para você as principais notícias de Taboão da Serra e região. Estamos de volta e vamos com os nossos destaques de hoje. Grupo liderados por Aprígio e Joyce Silva sofre 2 derrotas na Justiça. Presidente da Câmara não coloca orçamento em votação. Agora os próximos destaques de Adilson Oliveira. Secretário de Aprígio mantém funcionária de sua empresa como comissionada fantasma na comunicação. Arnoldo Landiva põe Bruna Mascarenhas para fazer serviços de sua agência dentro da secretaria, mas funcionário da empresa indica que a designer nem vai à prefeitura. Próximo destaque de Davi da Silva. Nós vamos ter, logicamente, numa semana natalina, né? Tem as dicas culturais muito festivas, mas nós vamos olhar de perto as pequenas empresas e grandes negócios que os vereadores mantêm dentro da folha de pagamento da Prefeitura de Taboão da Serra. Também vamos dar uma olhada na proposta do senhor Aprígio de mandar as catracas dos ônibus circulares para o ferro velho. É o que você vai ver agora. E vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Grupo liderados por Aprígio e Joyce Silva sofre 2 derrotas na Justiça. O grupo que perdeu a eleição para a mesa diretora, que vai ser liderada por André Egídio no biênio 2023-2024, esse grupo liderado entrou na Justiça na primeira instância e perderam. E depois, no domingo, à tarde, recorreram à Justiça do Tribunal de São Paulo e também perderam. Ou seja, esse grupo teve 3 derrotas, na verdade, tá? Com 2 derrotas na Justiça e uma interna, e não teve jeito não. Agora só resta o STF, mas acredito que eles não vão até o STF não, e já aceitaram e vai ter que engolir a derrota Adilson Oliveira. Tem a terceira instância que ainda, antes de ir ao STF, pode ir ao STJ ainda, né? Mas eu acho que o grupo desses 6 vereadores, né, que são, enfim, aliados do prefeito Aprígio, não creio que eles vão arriscar de novo, né? Eu até conversei com o presidente eleito, André Egídio, sobre essas 3 derrotas, como você bem frisou, Márcio. Perdeu a eleição da presidência, né? Egídio foi eleito para comandar a casa. Exato. A partir do ano que vem. Perdeu na primeira instância, perdeu na Justiça de Taboão, perdeu no Tribunal de Justiça. Aí eu perguntei para o vereador André Egídio o que ele achava dessa situação. Ele falou assim, abre aspas, vamos pedir música no Fantástico. Então, 3 derrotas do grupo capitaneado... Na mesma semana. Na mesma semana, né? Uma façanha, né? Do grupo capitaneado pelo prefeito Aprígio. E o capitaneado pelo prefeito Aprígio e o secretário de governo Arno de Freitas também, mais uma derrota nas costas da Davi da Silva. Aqui a gente podia usar 2 frases, né? Tem a frase do ministro Barroso, que é o famoso perdeu mané, ou então o do Leonel Messi, né? Tá olhando o que aí, tonto? Né? Que miras bobo? Então, pode ver se eles vão persistir no papel do mané que não se conforma com a derrota, ou se vai fazer igual o holandês olhando para a Argentina. Está olhando o quê? Muito
muito vexatório. O mais interessante dessas contendas, nós já tínhamos falado aqui, né, já no começo dessa briga entre grupos, de que na treta de vereadores, a primeira vítima seria o orçamento. E nós só estamos indo novamente para as festas de final de ano e a municipalidade não tem como se projetar para o ano que vem. Ele vai ter que trabalhar com 1/12 do orçamento. Agora, o mais importante, eu peço até desculpa aos ouvintes e aos colegas, já me desculpei, não pude participar na semana passada, mas tem um detalhe. O Carlos Pereira da Silva, presidente da Câmara, foi desacatado pelo Sandro Aires na tribuna da semana passada. Era exatamente 13 horas e 54 minutos, quando o Sandro Aires, usando inclusive um linguajar de boteco, olhou para o Carlos Pereira da Silva e disse o seguinte: como é que você está prorrogando a sessão sem projeto? Não existe isso. Este parecer da Procuradoria-Geral, para mim, é falso. É arbitrário da forma que você está fazendo. Aí o Carlos do Leme cortou o microfone do Sandro Aires e disse: você está denunciando um crime e vai ter de provar. Então, esse assunto, logicamente, a gente estava esperando que ontem, né, viesse à baila, porque também precisamos saber, e já fica aqui de público a pergunta ao Carlos Pereira da Silva, o presidente, quando ele disse, às 15 horas e 33 minutos, ele disse o seguinte: foi pedido um parecer da Procuradoria-Geral e foram faladas algumas coisas na tribuna, e aí cabe à comissão de ética. Então, é o presidente, né, dizendo que o vereador Sandro Aires alega cabe comissão de ética, porque ele teria que provar. Ele desacatou, inclusive, o procurador-geral da Câmara. Eu tenho um vídeo, vou pedir para que o Márcio inclua nessa edição. É uma sala que pouca gente conhece na Quinta da Serra, que é a famosa sala secreta. Então nós temos aqui um vídeo do vereador Sandro Aires e o procurador Augusto. Nesse momento o Sandro Aires está acusando, você vai ver, ele está dizendo que o Augusto tinha um parecer, que foi lido pelo Carlos do Leme, e dizendo que ele trocou. Isso é uma acusação grave, está dizendo que o procurador fez um documento, anulou o documento e fez outro. Então, esse é o grande nó que sobra, né? É o rescaldo da crise. O vereador, ele tem imunidade parlamentar, mas eu preciso ver se ele pode acusar um presidente da Câmara e o procurador-geral de falsários. Ele chamou de falsários, quando o documento é falso. Posso? Você é. Não, é um cara justo, tá errado. Mas o procurador ele é, pô, vai ter que ficar aqui, não é na casa dele, não. Ninguém vai interferir na minha opinião. Sincera, A sua opinião tá aqui na casa, na sua Ela tá aqui na casa. Seu parecer, autonomia para isso. Seu parecer tava digital. Seu parecer é vinculativo. Tá com o vídeo? É, chama a polícia pra esse cara. Esse é os bastidores aí dessa última votação, onde André Gílio foi eleito. Bem curtinho, mas muito denso, e é a famosa sala das reuniões. É o ringue, ali é o ringue. É o que você vai ver então, daqui a pouquinho esse vídeo a gente já coloca no ar. E agora não tem mais jeito mesmo, se eles não for ao STJ, vai ter que engolir. E o André Gílio é o próximo presidente da Câmara à Mesa, nós já demos aqui para você. E já vamos para o nosso próximo destaque, que tem a ver com isso daí. Com esse próximo assunto, um ligado no outro. O presidente da Câmara não coloca o orçamento para votação nessa última terça-feira e já é resquício dessas questões. Normalmente, se coloca o orçamento, deveria entrar nas duas últimas sessões da Câmara, e o Carlinhos do Leme não colocou em pauta. Mas isso é normal? Não é normal. É um sinal? É um sinal, Adilson Oliveira, e um recado foi enviado ao governo. É bom a gente informar para os espectadores que o Carlinhos do Leme faz parte do grupo de 7 vereadores que elegeu Egídio como presidente. Exato. Não é? Então, acho que o Carlinhos deve estar meio ressabiado, descontente pela forma como foi tratado, né? Com até acusações que tudo indica que são levianas, né? De acusar o procurador, né, de apresentar um documento
Falso. modificado, falso, em cima da hora. Agora, vai haver uma queda de braço aí entre os dois grupos, né? A bem da verdade, quem perde é a população, que fica sem um orçamento para que a administração possa trabalhar e, né, quem sabe, apresentar serviço, que é o que está difícil, né, no governo Aprígio. Por exemplo, estava chegando aqui no estúdio, uma buraqueira por toda parte, né? Está chovendo, mas o serviço da Prefeitura de manutenção é péssimo. Então, sem orçamento, com um governo ruim que está, e ainda sem orçamento para trabalhar com só 1/12, né, do orçamento deste ano de 2022, a situação cada vez pior. Porque não tem jeito. Se na próxima sessão não colocar orçamento, ou colocar orçamento e travarem a sessão, é porque a queda de braço vai ser maior do que a gente imagina, Davi da O Silva. orçamento, inclusive, ele não é votado numa única votação, né? São 2 turnos de votação. Depois nós vamos ter a queda de braço das emendas, né? Cada vereador apresenta lá o seu volume de emendas, algumas delas são impositivas, as outras podem ser negociadas. E com o André presidente, se o Carlinhos Dureng está abandonando o cargo, né, a sua gestão, está concluindo o seu mandato. O André Egídio, tendo sofrido 2 vezes, né, golpes do Aprígio, tendo seus cabos eleitorais mandados embora, então a gente pode ter uma ordem do dia funcionando como uma tábua de vinganças. Pelo menos pode não ser isso, mas o recado é esse, né? Então, só temos na verdade, mais uma sessão, que agora é dia 27, é a última sessão ordinária, natural do ano, mas não vão sair de férias não. Enquanto a Câmara não votar o orçamento, os vereadores não saem de férias, não tem recesso. E a sessão é ordinária, porque toda palavra tem 2 sentidos, né? Ela poderia ser ordinária, que segue uma ordem, mas ela está sendo ordinária no sentido de ser ordinária mesmo, de ser uma coisa corriqueira. Ontem eles ficaram 6 longos minutos na sessão. Ontem foi um sinal, um recado. Uma sessão que era para começar às 10 horas da manhã, começou às 10h55 e ao meio-dia e 1. Um recado dado direto ao governo Aprígio, que o calvário, como a gente diz, né? Começou o calvário do Aprígio aí nessa sessão Adilson, e pelo jeito vai ser um calvário mesmo. Mas geralmente essas contendas, a gente tem experiência, né? Geralmente essas contendas na Câmara precedem negociações, né? Voltar a conversar para ver se voltam à base, se os cargos voltam a ser readmitidos, as pessoas que foram mandadas embora, né? Então vamos aguardar, né? Porque na política de tabuão tudo pode acontecer. E de novo o versículo citado no início, porque aliás é uma coisa inconstitucional, né? Se o Estado é laico, então você não teria que abrir sessões da Câmara pendendo para o lado de qualquer que fosse a religião. E aí o Marcos Paulo colocou lá, né, o Eclesiastes, há tempo de brigar e tempo de fazer as pazes. Só que parece que esse versículo 8 do capítulo 3 não está dando nenhum resultado, porque eles vão continuar brigando. Vão passar o Natal com a faca nos dentes e não vai ser só o peru. O peru e o pernil não vão ser fatiados. Estão fatiando o prefeito. Eu vou dar um bastidor. E o prefeito também está fatiando os vereadores. O prefeito faz 2 dias, a informação que eu tive, segunda e terça. Já não compareceu na prefeitura. O secretário de administração, Wagner Stein Júnior, casou no fim de semana, tem lua de mel. Boa sorte para ele. Boa sorte, porque a sua família constitui uma família, boa sorte. E o Aprígio, há 2 dias, não comparece. Talvez me estão dizendo que está na lua de mel junto, mentira, isso aí é brincadeira, mas acho que não. Mas há 2 dias não compareceu. E tem mais um bastidores aqui para você, para terminar esse bloco. Corre o Aprígio, o governo Aprígio já demonstrou publicamente que não querem ver 2 vereadores, como diz na minha cidade, nem pintados a ouro. Ou seja, o Onish, né? Vereador Onish e vereador Galo,
esses dois, eles não querem, de hipótese nenhuma, estar junto com o governo. Por que É o que seria? corre demais, é o que corre, é assim, muito já é claro. Por que será? Olha, a questão do Onishi, eu tenho mais um bastidor do Onishi também, diz que ele perdeu os cargos, perdeu lá, mas está muito feliz. Essa declaração dele, porque ele foi traído lá, né? Traíram ele. O vereador foi traído pelo Mário de Freitas, diga-se de passagem, porque seria o candidato a presidente da Câmara por eles. Depois sabia-se que eles queriam Joyce Silva, né? Então houve ali um vídeo também que foi feito no Trianon pelo assessor, isso deixou eles atabalhoados com esse vídeo, também juntou-se tudo. E o Galo é um outro vereador, são dois vereadores que eles não querem. Tá lá nos bastidores, todo mundo fala isso, não sou eu que estou dizendo, não. Não querem ver nem pintados de ouro. E vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Então, vamos continuar falando do governo Aprígio. O secretário de comunicação da prefeitura, Arnoldo Landiva, fez a prefeitura empregar uma web designer como comissionada. O nome dela é Bruna Mascarenhas da Silva. Ela está incluída na folha de pagamento da administração, mas o Landiva mantém a profissional como funcionário fantasma. E quando o Landiva manda essa web designer lá na secretaria, é para fazer serviços privados da empresa do secretário. Bruna trabalha na agência Landiva. Não é? Essa informação foi uma denúncia ao Verbo Online. E Bruna está na prefeitura desde o dia 26 de janeiro deste ano. Ela está contratada pela administração municipal desde o início deste ano. E aí, segundo essa denúncia, há uma folha no espelho da rede da prefeitura, da Secretaria de Comunicação, em que há pastas de todos os funcionários que produzem, enfim, textos, outros trabalhos na SECOM, na chamada SECOM, Secretaria de Comunicação. Só não consta a pasta de Sabruna porque ela está lá, quando vai lá na secretaria, ela não está a serviço da administração, da prefeitura. Ela está lá para atender as demandas da empresa do secretário. Não é? Então essa é a denúncia, ela ganha R$2.000 oficialmente, a Bruna recebe R$2.000, mas segundo próprias fontes do governo, esse é um valor simbólico, é sem gratificações, né? Ela receberia muito mais. Agora, segundo a denúncia, Bruna até aparece lá na prefeitura, lá na Secretaria de Comunicação, como eu disse, para ficar a serviço dos trabalhos privados da agência Landiva. Agora, eu estive lá na agência do secretário, fica um prédio ali na estrada de São Francisco, próximo à Câmara, ao lado do shopping Tabuão, e procurei pela Bruna Mascarenhas. O funcionário que me atendeu disse que, na verdade, a Bruna fica em serviço exclusivo da agência. Vou até me permitir ler aqui o que o funcionário disse. Ele falou o seguinte: Bruna Mascarenhas não fica na empresa, ela trabalha de casa. Ou seja, ela nem vai na empresa e trabalha de casa. Aí ele explicou que a empresa ia sair de férias, por isso mais um motivo para ela não estar lá, mas ele confirmou que a Bruna, sim, é funcionária da agência Landiva. Abre aspas, sim, ela trabalha com a gente, só que ela trabalha no home office. Então, Bruna Mascarenhas, segundo o próprio funcionário da agência, ela nem comparece à prefeitura. Fica à disposição da agência, faz trabalhos de casa e, segundo esse funcionário, se configura aí, né, sendo uma funcionária fantasma na Secretaria de Comunicação, chefiada por Arnoldo Landiva. Eu estive também na Secretaria de Comunicação, procurei também pela Bruna Mascarenhas, disseram que ela não estava lá, que ela estava em revezamento dos funcionários por conta do período de fim de ano. Procurei, pedi para falar com o secretário, ele não
não me atendeu, depois me ligou, eu retornei, aí depois ele recusou a ligação, então ele não se pronunciou, também mandei um e-mail para que ele se manifestasse sobre a denúncia, que é uma denúncia grave, de funcionário fantasma, ainda mais gente que é funcionário dele, ele também não se manifestou, né? Então se ele ainda quiser se manifestar sobre essa denúncia, fica aberto o secretário Landiva, né, sobre essa denúncia que foi feita ao Verbo Online, inclusive nós publicamos no site, né? É uma denúncia grave, né, Davi? Quando não tem resposta, né, oficialmente, e pelo que eu li na tua matéria, você também procurou contato direto, né, com essa profissional. Sim. Então, A gente o silêncio ecoa mais do que a palavra, né? Eles têm que chegar e se expressar. A denúncia vai ter um Se ela está desdobramento. nomeada para serviço externo, tem uma justificativa, a gente sabe que existe no quadro de funcionários pessoas que fazem esse trabalho externo. É só chegar e falar, né? Sim. Agora, ficar em silêncio, fica esse eco. Agora eu ressalto, viu, Márcio, que o funcionário da empresa diz que ela trabalha para a agência. Entendeu? Vai ter Trabalha para a agência, Vai ter 2 empregos? trabalha para a agência e de casa ainda, né? Olha, eu vou ressaltar também duas coisas. Nessa Secretaria de Comunicação, parece que você chega lá tem 20 pessoas. Parece, eu cheguei lá, contei uma vez, tinha 18. Né? Então, muita gente lá, a gente não sabe para fazer o quê. Né? Tem muita gente lá e a gente não sabe por quê. Algumas pessoas eu sabia que era estágio, faziam estágio, mas quem paga não tinha fruto de trabalho nenhum. E também tem mais uma coisa que foi denúncia. Um funcionário, ele recebeu adiantamento de viagens de R$3.000 e nós procuramos para que ele A Prijutur ainda continua. a Prijutur na Secretaria de Comunicação. E a gente perguntou, olha, esse fundo fez o quê? Qual foi o trabalho? Né? E outra coisa, tem uma denúncia nossa também. O secretário, num evento, a gente publicou nota fiscal, cobraram R$15.000. Uma empresa cobrou R$15.000 para a filmagem de um evento que durou 40 minutos no evento, nem isso. Cobraram R$15.000, tem a nota fiscal, tem tudo. Quer dizer, essa Secretaria de Comunicação, Adilson, está virando aí a Prijutur, a Fantasma. O que está acontecendo na Secretaria de Comunicação, Adilson? Inclusive, o secretário diz que, o denunciante diz que a secretaria virou uma extensão da agência do secretário. Né? Tem reuniões da agência dentro da secretaria. Epa. Os funcionários vivem lá fazendo coisas da agência nos computadores da administração. Né? E o denunciante diz ainda que tem um vídeo de um outro funcionário da agência fazendo filmagem de um casamento em um sábado com equipamento da prefeitura. Então, são assim, denúncias graves, né? E esse denunciante também fala que o Landiva desrespeitou, destratou funcionários que estavam a serviço da pasta, que não eram da agência dele. Então, ele, segundo a denúncia, ele privilegia os profissionais que são ligados a ele, que são da agência, e põe para correr, né, funcionários que chegaram junto com o governo por outras indicações, inclusive mandando esses outros profissionais para outras pastas do governo. Né? Então, talvez por conta desses problemas que agora estão vindo a público. Né? Um que foi afastado foi o filho do Mário de Freitas. O Ian, que é fotógrafo, Trabalha para danar, 5.000 fotos por dia, né? estava alocado na Secretaria de Comunicação, foi lá para outra secretaria lá, uma deles foi essa daí. E o que serve para a Secretaria de Comunicação? Fazer, olha, mal fazem. Tem um jornalista lá, a Renata Gomes. Tem uma jornalista lá, a Renata Gomes. O restante, a gente, se for ver mesmo, não vai descobrir o que faz ali. Adilson Oliveira. Você citou a Renata, eu também quero A citar. Vera Sampaio. A Vera Sampaio. Ela, inclusive, efetiva. Duas, eu vou corrigir. São Então. duas profissionais que a gente, inclusive quando eu fui lá na Secretaria de Comunicação,
nós estamos gravando o programa na quarta-feira, ontem, terça-feira, apenas 2 e mais uma funcionária estavam lá. A secretaria está praticamente vazia. Né? E tem pelo menos mais 2 funcionários que são da agência do Landiva, que também estão na folha de pagamento da prefeitura e não estão trabalhando lá, pelo menos não vi nesse dia, lá na SECOM. Ok, só me desculpar com a Vera Sampaio, então. Nós temos 2 jornalistas lá, aparentemente, que a gente sabe. Um abraço, Vera Sampaio, me perdoe pelo meu erro. E vamos, então, podemos ir para o nosso próximo destaque com Davi da Silva. Como a gente já adiantou, né? O Aprígio promete transformar catraca de ônibus em material de ferro velho. Ele está, inclusive, ganhando os aplausos efusivos aí de alguns sites aqui da região. Alguns chegam a dizer que tarifa zero vai ser implantada já no ano que vem. Eu já li essa manchete, né? A Aprígio faz estudos e tal. Aí acontece o seguinte, eu comparo com a dupla, essas duplas sertanejas, que não decora a letra, né? E aí a melodia é a mesma, mas cada um canta um verso diferente. A primeira que chegou à imprensa é que o Aprígio teria ficado encantado com a gratuidade do transporte no dia da eleição. Isso foi falado, registrado e veiculado na imprensa, e que o Aprígio gostou de ver os ônibus circulando sem cobrar passagem, e ele teria tido uma epifania, um pensamento iluminado, falou, vou deixar os ônibus tudo de graça. Essa foi a primeira versão veiculada pela imprensa e pelas redes sociais. O Landiva, que é o secretário de comunicação, nessa semana, ele inclusive assumiu um outro papel, né? Ele é o próprio garoto propaganda, gravou um vídeo dizendo que a tarifa zero, na verdade, é um plano antigo do Aprígio e que já estava desde 2016 na cabeça do atual alcaide. Em parte isso é verdade. Que de fato, no plano de governo do Aprígio de 2016, você vê lá na página 10, escrito textualmente, né? Avaliar a implantação da tarifa zero em Taboão da Serra. Só que quando chegou em 2020, Adilson e Márcio, em 2020 o Aprígio esqueceu. Porque nas 21 páginas que ele postou, não consta nem a palavra tarifa. Ele não fala nada de tarifa zero. Então ele prometeu em 2016, em 2020 ele desprometeu, né? E não falou mais nada. Ele fala em 2020, no plano de governo dele, ele fala em bilhete único. Agora, vamos ver de onde que vem esse zumbido de tarifa zero. Começou o prefeito de São Paulo, que pouca gente sabe o nome, até porque ele não foi votado, o Ricardo Nunes, ele está no mato sem cachorro, porque ele vai tentar a eleição daqui a 2 anos e a administração dele não tem um perfil, ele não é nem conhecido. Soltar ele aqui no estado do Campo Limpo, ninguém nem sabe quem é esse cidadão aí. Aí ele tirou da cartola de mágica e falou, vou implantar a tarifa zero. E isso criou um rastilho de pólvora. Então ele fala lá em São Paulo do tarifa zero, o Aprígio fala aqui, tem um outro camarada lá no Embu das Artes, que também foi elogiado aí pela imprensa de que ele está fazendo estudos, que é o Jones Donizete, né? O rapaz que fez um comício criminoso que resultou na morte de várias pessoas, e ele está lá, secretário no Embu, e ele diz também Embu das Artes vai ter a tarifa zero. Qual é a gênese desse papo do tarifa zero? Tem aí o discurso eleitoreiro do Ricardo Nunes, que quer alavancar a imagem dele como o homem do tarifa zero, só que a tarifa zero, essa proposta surgiu no ano de 2005, lá no Fórum Social em Porto Alegre, pelo movimento Passe Livre. E ela ficou aí 8 anos, né, latente, e quando chegou em 2013, naquelas jornadas de junho, ficou muito forte esse movimento do Passe Livre. O Aprígio, como vereador, nos mandatos que ele teve, nunca falou em tarifa zero. Depois, como deputado, ele também não incluiu isso em nenhuma das suas falas. E antes do Ricardo Nunes, ele também não tinha falado nada. Então, isso daí a gente nota que é um oportunismo, né? Opa, esse é o assunto. O Gilmar Tato,
que faz parte da equipe de transição lá do governo federal, disse que vai protocolar isso para nível nacional, disse que já vai protocolar logo na primeira semana na Câmara dos Deputados, e conversando com parlamentares lá de São Paulo, eu peguei aqui uma avaliação do vereador chamado Nonato. Nonato, ele tem um grande expertise nessa questão da área do transporte. E aí, o que diz o Nonato? Vamos lá. Aqui. Em princípio, diz o vereador paulistano, em princípio existe uma dificuldade legal e creio que isso pode acabar na justiça. A prefeitura instituiria uma taxa a ser paga pelas empresas em substituição ao Vale Transporte. O empresário que hoje fornece o Vale Transporte, mas isso é o bom patrão, né? A prefeitura de Taboão é má patroa, porque ela não dá Vale Transporte aos seus funcionários. Então, o que aconteceria? O empresário, ao invés de dar o Vale Transporte ao seu funcionário, ele pagaria uma taxa, a prefeitura recolhe essa taxa e remunera a empresa de ônibus. Só que isso é iniciativa legislativa privativa do poder público federal. Então, por isso que o vereador fala que vai ter uma questão judicial. Outra coisa, o ônibus gratuito, você vai aumentar a demanda desse ônibus. Tem gente que vai trabalhar a pé. Você sabe que tem gente que vai trabalhar a pé para economizar aquele dinheirinho, porque nós temos tarifa muito cara, né? A de Taboão é mais cara que inclusive da própria capital. Então, você vai aumentar a demanda e isso precisa ser acompanhado no aumento da frota. Aumento da frota significa você repensar o sistema viário. Então, não é um passe de mágica. O próprio Ricardo Nunes já abriu mão da implantação do tarifa zero para 2023. Ele já disse textualmente aqui, palavra do prefeito de São Paulo. É um projeto muito bom. Vamos lá. Se a gente conseguir implantar, acho que em 2023 é difícil. Agora, o prefeito de uma cidade poderosa, né, uma máquina pública poderosa igual a de São Paulo, não vê viabilidade, aí não tem como, né, por mais boa vontade que esses colegas nossos tenham de exaltar e enaltecer o Aprígio, isso não é feito num passe de mágica, não acontece rapidão, não. Então a catraca, os donos de ferro velho, não vão ter esse material tão cedo dentro dos seus quintais. Na minha opinião, 2023, se vocês ouvirem alguma coisa, alguns sites de notícias disserem alguma coisa sobre isso, na minha opinião, esqueçam. Não há a menor possibilidade em 2023. 2024 Já é a cara da eleição. Já a cara da eleição também. Caracteriza, né, o é. apelo eleitoreiro. 2024 você faça as suas questões aí, mas 2023, se sair algum site, não acreditem porque é bravata. Estou errado, Adilson Oliveira? Não, hoje Taboão da Serra não tem nem orçamento, né, para 2023. São duas coisas, né? Não está no orçamento, eu estou dizendo isso porque não está no orçamento para 2023, e juridicamente vai ser uma batalha incansável. Como eu disse antes, eu ficaria contente se o governador tapasse os buracos da cidade, né? A Praça do Samba é um pandeiro esburacado, né? E eles querem também cuidar da BR agora também, né? Imagina que maravilha vai ser a gente ir de Taboão em Imbu com um monte de semáforo e buraco. Nenhuma via pública de Taboão hoje tem um asfalto que você possa dizer, olha, tá? Tinha um funcionário antigo aqui na prefeitura, o seu Pedro, que ele falava, eu quero deixar isso um tapete, né? Isso causa desgaste a veículos, rua esburacada, trepidação, e nós não temos esse serviço. E o que não pode acontecer, maravilhosamente eu pego um ônibus gratuitamente, vou a uma UBS e não tem uma aspirina, Adilson. Então, acho assim, todo governo que se preocupa com projetos megalomaníacos e esquece do feijão com arroz, está fadado ao fracasso, né? O governo Aprígio não consegue terminar nem as obras que o outro prefeito deixou encaminhadas. Então é difícil, né? Eu acho que eles deveriam se preocupar, ter o pé no chão antes de tentar projetos que a gente sabe que levam muito tempo. Taboão da Serra não tem estrutura para isso
e com esse governo também não tem competência. Não se iludam em tarifa zero em 2020, ao menos em 2023. Tá vendo? Tem mais algum destaque? Não, dessa parte aí já estamos satisfeitos com a promessa natalina que não vai virar. O que nós temos agora é o próximo assunto. Vamos lá então? A gente viu o vereador André Egídio subir à tribuna na tarde em que ele foi eleito, e eu fiquei até na vã expectativa de que fosse um discurso que entrasse para a história do município, né? Uma batalha renhida. Eu não me lembro de ter havido eleição para a mesa diretora de Taboão da Serra com parte do plenário de vereadores esvaziado. Eu não me lembro, se aconteceu, escapa até a minha existência física aqui, o que seria difícil, porque eu tenho a mesma idade de Taboão da Serra. E quando o vereador André Egídio vai à tribuna da Câmara, entre outras coisas, ele encerra dizendo o seguinte: eu espero voltar a ganhar novamente a confiança do Senhor. Isso é uma subserviência, né? Isso aí é a pessoa chegar à tribuna como presidente do segundo poder do município e dedicar o mandato dele de presidente a ganhar a confiança do Aprígio. Ele não está lá para ganhar a confiança do Aprígio. Ele está lá para fiscalizar e comandar o legislativo com todas as prerrogativas constitucionais. Mas a gente sabe que existe uma coisa que lubrifica, né, essa relação de prefeito com vereadores, que é a folha de pagamento da prefeitura. Eu fiz um levantamento aqui dos funcionários demitidos no mesmo dia e na mesma hora, esses funcionários ligados ao vereador Celso Rodrigo dos Santos, o Galo, e o vereador André Egídio. Numa mesma canetada, o Aprígio mandou embora 35 pessoas, 18 ligadas ao Galo e 17 ligadas ao André. Eu estou falando esse número porque tem outras pessoas que foram mandadas embora nesse bolo, mas eu pedi inclusive que os vereadores explicassem, porque são de secretarias que não costumam ser ligadas ao vereador. Por exemplo, a maioria da turma do Galo trabalha na Secretaria de Esportes. E a maioria dos contatos que o André Egídio indicou para a prefeitura são da área da saúde. E tem alguns funcionários, 2 ou 3 que escaparam, aí eu não incluí aqui. Mas, vamos lá. A folha de pagamento controlada pelo Galo na prefeitura até o dia 6 de dezembro. O Galo tem funcionários na quadra do CSU, na quadra do Clementino, na UBS do Jardim das Oliveiras, no campo do Jardim Leme, no campo do Marabá, numa praça esportiva do Jardim Escândia, na quadra do Jardim das Oliveiras e na quadra do CSU, além de 2 cargos, sendo um na UBS do Jardim das Oliveiras e o outro na UBS do Parque Pinheiros. Isso dá um montante mensal de R$ 46.100. Isso é a folha de pagamento da prefeitura sob o domínio do vereador Galo. O vereador André Egídio, em agosto do ano passado, ele também teve seus 20 funcionários mandados embora. Esse pessoal foi mandado embora. Dos 20 demitidos no dia 11 de agosto, 14 deles foram readmitidos no dia 1º de outubro. Mas lá naquela ocasião, o André Egídio movimentava R$ 69.800. Então você pega esses 2 vereadores, são R$ 115.000, são R$ 115.900, R$ 116.000. Porque aqui estão só o salário base, não entra hora extra. Pega o exemplo da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte trabalha sábado, trabalha domingo, tem eventos noturnos. Então, claro, todo mundo que trabalha na Secretaria de Esportes, vamos supor, o cara tem lá o salário de R$ 3.500, não são os R$ 3.500. Ele vai ter o adicional, porque os campeonatos funcionam todos no final de semana. Não é? E o trabalhador que usa os equipamentos esportivos da cidade fazem esse uso no período noturno. Então, você pode deduzir facilmente que esses R$ 46.100 não são apenas isso aí. Tem os adicionais de hora extra. Então, R$ 116.000 é o que sai do bolso do contribuinte para manter a máquina eleitoral do vereador.
E por que eu digo que era o vereador e não tenho medo de usar essa palavra, que é o vereador que controla? Porque se não fosse o vereador que controla, quando o vereador briga com o prefeito, esse funcionário poderia ser mantido, porque ele presta um bom serviço à municipalidade, e aí o prefeito, logicamente, vai falar, olha, eu não vou mandar o Adilson embora, pelo simples fato de ele ser um cabo eleitoral do Márcio, porque ele é um bom profissional. E esse é o grande problema da administração. Aí, o que aconteceu no ano passado? O Aprígio mandou os 20 funcionários do André Egídio embora, e esse pessoal ficou 51 dias com a vaga em aberto. Para que serve essa vaga em aberto? Negociação, né? Você quer voltar, não quer voltar? Tem um vídeo que rodou bastante no Facebook, uma funcionária perguntando para o Aprígio. Seu Aprígio, o senhor mandou a gente embora? Ele falou, o Galo mandou você embora. Manda ele voltar. Foi a palavra do prefeito. Né? Falou, manda ele voltar, ou seja, manda ele obedecer a minha ordem que vocês voltam. Então, nós temos aí, o Márcio tem essa informação, eu ainda não vi, não tive acesso às portarias de nomeação, não sei se os outros 7 vereadores, se os outros 5 vereadores do grupo dos 7 teve seus livres nomeados, mandados embora. Posso fazer um parênteses. Se não estão no Diário Pessoal, mas já foram. Já foram? Então, se você pegar o exemplo desses 2 vereadores que controlavam 116 mil reais, esse dinheiro alimenta a estrutura do vereador. Ela não alimenta a máquina administrativa. Porque se alimentasse a máquina administrativa com prestação de serviço, esse pessoal não ia ser mandado embora assim, só porque o prefeito embirrou, só porque o vereador não atendeu a ordem. Agora, se você multiplicar então, porque os valores são, nem todos os vereadores têm apenas 20 funcionários. Existem notícias de bastidores que alguns vereadores, todos os vereadores seriam iguais, né? Mas tem uns que são mais iguais do que os outros. Eu vou dar um exemplo. O vereador Galo tinha dentro do campo do Marabá aquelas barracas, né? Que estavam sob o seu controle, vamos dizer assim. Na segunda-feira, Já mudou de mão. Já mandou retirar lá tudo, né? E algumas obras lá também, se agora quer dizer Anderson Nobre, não é mais o Galo, já as obras lá são por conta... Mudou de padrinho. Mudou de padrinho. Olha só, hein? Agora, o que a gente está falando, né? Se apenas 2 vereadores detinham 116 mil reais para ter gente pedindo voto para eles, né, dentro da máquina da prefeitura, multiplicar isso daí por 13, porque tem funcionário também de primeiro, de segundo escalão. O André Egídio, por exemplo, quando o pessoal dele foi para a rua, deu esse montante aí de 48.500 reais. Por quê? Da turma do André Egídio, tinha um cidadão que na primeira leva ele era subsecretário de comunicação. Aí ele ganhava 8.500 reais. Mandado embora, no dia 11 de agosto, ele voltou para a prefeitura no dia 1º de outubro, aceitando um salário de 4.500. O cara cortaram metade do salário, mas para o cara tá bom. Ele continua lá. Por que é bom ter metade do salário? Aí eu não posso ter a liberdade, né, de dizer por que a pessoa aceita. Mas quem tá nos assistindo sabe. Você que escuta o Roda de Fogo sabe muito bem. Eu até, desculpa, se for possível, a gente pode disponibilizar aqui a lista completa de todos os cargos, e aí você vai fazendo a sua continha. Eu não coloquei o nome, porque a pessoa que trabalha... Mas você pode acessar no Bar e Lance Tá Bom, né? Eu vou disponibilizar isso. Você pode acessar no Bar e Lance Tá Bom, você vai acessar lá. lá. Você vai ter Você vai cargo por cargo, local de trabalho, e aí... Assim como a denúncia do funcionário fantasma, você Tá pode lá acessar no o verboonline.com. O Roda de Fogo faz um complemento, né? E aí você vai ver lá a lista completa. Você vai ver lá, então, Adilson Oliveira. Essa situação é triste porque na vacância... Porque quem vai ficar no lugar desse funcionário que foi mandado embora? Eu vou dar a Na prefeitura... vacância imposta, fica sem funcionário para atender a população lá. Você vai lá Pô, na então o posição... cargo é descartável. Mas em geral... O cargo não faz falta? Mas, em geral, sobrecarrega os funcionários efetivos, porque colocam livre nomeados e aí tem essa rotatividade, a bel prazer do prefeito, por conta das brigas com os vereadores, e quem sofre é a população com funcionários sobrecarregados. Aqui eu moro lá no Marabá, onde ficava a maioria desses funcionários indicados pelo vereador Celso Galo, e eu vi a verdadeira comoção que a demissão de um funcionário, Clodoaldo, ele é técnico,
lá da garotada da aula, e eu vi crianças chorando, pais e mães consternados, vindo a redes sociais e até abordando o prefeito diretamente, falando: mantenha esse funcionário, ele é muito bom, ele consegue despertar o melhor nas nossas crianças, e o funcionário vai passar um Natal na amargura, quando ele, na verdade, pela qualidade técnica desse funcionário, ele tinha que estar lá a salvo dessas brigas, dessas desavenças, desse verdadeiro troca de sopapo. O vereador pregou a paz e a harmonia, mas, já dissemos isso aqui no começo, né? Pode ser um pedido de: olha, volta para casa, vamos fazer de conta que nada aconteceu e vamos ver. A prefeitura deverá demitir até o dia 22 cerca de 630 LN. Já não bastasse isso, né? Mas me parece que a informação que eu tenho, precisamos confirmar que ela ganhou um prazozinho para que não fosse tudo de uma vez, ganhou um prazo, um pouquinho de prazo maior, para que não fosse essa demissão e não ficasse também totalmente sem esses funcionários. Lembrando que é uma imposição da justiça. Lembrando que é da Ministério Público, né? Lembrando também que vai impactar a folha de pagamento, hein? A questão financeira da prefeitura, ao indenizar mais de 600 funcionários, vai impactar muito a questão financeira da prefeitura. Ok, Davi? Ok. Seu destaque já está completado. Adilson Oliveira, destaques finais, você tem? Deixa o destaque para você, Márcio. O destaque finais vai para você, que a gente já vai te avisando que a gente vai curtir umas férias merecidas. Este é o último programa de 2022. Se Deus quiser, voltaremos na segunda quinzena de janeiro. E eu já de antemão desejo um Feliz Natal a todos os nossos telespectadores, um feliz ano novo, que tudo de saúde e paz para vocês. Adilson Oliveira, manda aí um... Só desejar boas festas para todos e um próspero 2023. Davi da Silva. O destaque aqui é o seguinte: antes das boas festas, o nosso amigo Wilson Cortes Ribeiro, ele é um morador de Campo Limpo, mas mora bem no limite de Campo Limpo e Taboão, também participa desse cenário cultural, e o filme de curta-metragem dele sobre moradores em situação de rua foi vencedor num festival de cinema lá em Campinas. O filme Invisíveis, do Wilson Cortes, ganhou prêmios como melhor curta-metragem brasileiro, melhor edição, melhor fotografia e melhor trilha sonora original, que inclusive a trilha sonora é assinada pela Naruna Costa. Então, um filme rodado aqui, né, na nossa região, levar 4 prêmios num festival que teve 194 títulos disputando de 34 países. Então é um grande feito, é uma grande glória para a cultura aqui da região. E a outra notícia boa: praticamente quem lida com cultura ou consome cultura da região conhece o poeta Luan Luando, e ele foi aprovado na companhia Doutores da Alegria. O Luan tem uma longa trajetória, já tem 2 livros publicados, tem um 3º livro prestes a sair, é muito conhecido nos saraus da Grande São Paulo, e a partir de 2023 ele é o novo Doutor da Alegria. E, logicamente, essas festas nossas só não serão completas porque a gente vai ter que ficar atento, né, àquele verdadeiro ringue, aquela briga na lama que vai acontecer ainda na Câmara, e qualquer novidade você vai acompanhar pelo Jornal Atual Online, pelo Verbo e pelo Bar de Lanche, e a gente vai mantendo informado nas redes sociais, e que você tenha uma passagem de ano com toda a harmonia possível. E sentimos muito pelas más notícias, mas é a nossa obrigação e não tem como. O que os outros jornais não falam em 2023, a gente vai continuar contando. Muito obrigado e até lá. Até lá. Abraço.